Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde. Pastor Mauro Alves, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Estamos trazendo aqui mais um assunto hoje, bem interessante, né? Temos trazido aqui alguns assuntos que nós temos elaborado aqui, uma didática, uma explicação inédita. E hoje não será diferente. Vamos trazer mais um assunto aqui bem interessante. Lembrando que esse vídeo é ao vivo, né? Nós não temos revestimento acústico aqui. Pode sair algum barulho aí no fundo, mas acredito que vai dar para entender plenamente aquilo que eu vou trazer aqui. Então, o assunto que nós vamos falar aqui, mais um assunto muito interessante. Se você puder dar um like aí para nós, compartilhe esse vídeo para expansão. Se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube ainda, faça essa gentileza. Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, CETEMA. Então nós vamos rodar a vinheta e já já a gente volta. Roda a vinheta. Muito bem, Apologética em Foco, Pastor Mauro Alves. Vamos trazer o assunto que está passando aí no rodapé para a gente refletir. Afinal de contas, quem subiu na carruagem de fogo? Elias ou Eliseu? Quem de vocês aí nunca ouviu uma pregação, uma exposição da palavra, algum tipo de comentário feito por pregadores, por pastores, por alguns estudiosos ou estudantes da Bíblia, falando sobre o grande profeta Elias e o profeta Eliseu, que teve a incumbência, né? Eliseu teve a incumbência de substituir um dos personagens mais emblemáticos do Antigo Testamento, um profeta que tinha uma intimidade com Deus muito grande, e Eliseu, sendo o homem do campo, caiu praticamente no seu colo, né? Foi escolhido por Deus para que ele pudesse então ser o substituto do profeta Elias, depois daquele fatídico acontecimento da perseguição de Jezabel a Elias, quando ele acaba se escondendo na caverna. Deus se apresenta para ele e manda que ele ungisse Eliseu no seu lugar. Eliseu, filho de Safate, né? Ele vai, encontra Eliseu com 12 juntas de boi, e aí unge no seu lugar, e Eliseu se torna então um seguidor, um discípulo de Elias, né? Até que eles partem lá de Gilgal, né? Em direção primeiro ao Jordão, primeiro a Jericó, e assim vai até chegar o momento que tem que ir para o Jordão. E Elias diz para Eliseu que Deus o tomaria. Pode pedir aquilo que você quiser. E ele pediu porção dobrada do espírito de Elias, não de Deus, como alguns dizem aí. Porque se alguém tem porção dobrada do espírito de Deus, ele é mais que Deus, né? É a porção dobrada do espírito de Elias. Tanto que a gente vai ver na narrativa bíblica, depois da assunção de Elias, que ele vai realizar milagres em tudo em caráter, em tudo em dobro daquilo que Elias fez. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, né, que os pregadores também no momento do ápice das pregações, do emocionalismo, eles dizem que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Primeiro eu quero desconstruir isso daqui, nós vamos ler o texto bíblico, e depois eu vou mostrar para vocês que na realidade não foi Elias que tomou as rédeas da carruagem, que subiu na carruagem. Essa carruagem realmente existe, né? Ela aparece algumas vezes na narrativa bíblica, sobretudo em momentos que está se substituindo reis, sacerdotes e profetas, que eram os 3 tipos de ministério que Deus utilizava para atuar através da vida do homem no Antigo Testamento. Mas observe, vamos ler o capítulo, um texto bem conhecido, né, no capítulo 2 do 2º livro dos Reis. Vamos ler o versículo 11. Vou ler o 10 também, diz assim, ó. Vou ler o 9 para a gente entender a questão da porção dobrada. Sucedeu, pois, que havendo eles passado o que? O Jordão, né? Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito com letra minúscula, né?
palavra ruar do hebraico aqui, sobre mim. E disse, coisa dura pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Observe, verso 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então percebam que a Bíblia aqui ela é categórica, é muito cristalina, clara, que Elias não foi, a carruagem de fogo separou um do outro. Separou por quê? Porque chegou o momento agora de Eliseu caminhar sozinho. Tanto é que quando Elias sobe, ele vai ver, né? E a capa vai cair, que é a capa tipificava o ministério profético. E Eliseu vai apanhar a capa, vai tocar no Jordão de volta, o Jordão vai reabrir. Mas observe a expressão aqui, ó, no versículo 12, que Eliseu vai falar. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. 13. Levantou a capa de Elias, que lhe caíra, voltou-se e parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas. E disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram. Elas para uma banda e Eliseu, uma banda e outra, e Eliseu passou. Então percebam aqui que a Bíblia está sendo muito clara. Elias é elevado ao céu num redemoinho. É uma assunção, né? Quem pega a capa? Eliseu. Observe a expressão que Eliseu fala, que ele vai falar no versículo 12. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão ela era utilizada exatamente quando essas carruagens apareciam em momentos de transição de um rei para o outro, de um profeta para o outro, ou de um sacerdote para o outro. Isso fica muito claro quando a gente vai um pouquinho adiante, no capítulo 4 do segundo livro dos reis, quando Eliseu já cumpriu o seu ministério e ele está doente, enfermo, para morrer agora. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar. Preste bastante atenção para a gente entender. Ou melhor, capítulo 2, versículo 11. Deixa eu achar aqui. Vamos ver. Vou mostrar para vocês que quem sobe na carruagem é Eliseu e não Elias. Segundo o livro dos reis, capítulo 13, é o momento da morte do profeta Eliseu. Ele já cumpriu o seu ministério, já fez os milagres em dobro, inclusive ele vai fazer um milagre depois de morto, né, que ele vai ser sepultado numa cova rasa, e ali vai haver uma batalha. A Bíblia diz que de repente um soldado foi ferido e caiu morto, e ele, quando ele cai na cova de Eliseu, ele toca nos ossos do profeta. Tamanha era a unção que existia naquele homem que aquele soldado ressuscitou. Mas percebam, capítulo 13, segundo livro dos reis, versículo 14. E Eliseu estava doente, da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse, olha a expressão que o rei vai usar. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Perceberam que o rei está usando a mesma expressão que Eliseu usou lá na transição, quando Elias é elevado ao céu? Quando ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ele está pegando a rédea da carruagem. Quem está montando na carruagem para assumir o cargo agora, a função de profeta em Israel no lugar de Elias, é ele. O que o rei está dizendo ao falar essa expressão, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, é que Eliseu não tinha sucessor, porque Eliseu não fez sucessor, assim como Josué não fez sucessor dele para dar continuidade àquele ministério que ele substituiu Moisés, Eliseu também não fez sucessor como Elias fez. Então o que o rei está dizendo aqui, parafraseando, é o seguinte, quem vai tomar as rédeas da carruagem
e quem vai dar continuidade ao ministério profético na terra de Israel agora. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui nessa tarde, eu acredito que vai servir de muito para o nosso elevo espiritual e também para ampliar o nosso conhecimento, é que não foi Elias que montou na carruagem, mas foi Eliseu que tomou as rédeas da carruagem e deu seguimento, continuidade ao ministério profético em Israel. Porque essas carruagens, elas aparecem de vez em quando na Bíblia, quando se faz uma transição rei, profeta e sacerdote. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te esclarecido. Deus abençoe. Bem-vindo a todos que têm nos prestigiado. Se você não se inscreveu lá ainda no nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.